Olá pessoal, eu sou a professora Thaís. Vamos ter mais uma aula de matemática? O nosso assunto hoje são problemas com frações. Se você acha que as frações dão problemas para você, não é essa aula que você tem que assistir. Nós vamos resolver situações em que as frações podem nos ajudar, situações problema. Aqui nós vamos ver a subtração de frações quando os denominadores são diferentes. Você deve lembrar que a gente só pode somar e subtrair frações quando os denominadores são iguais. Quando a gente tem denominadores diferentes, a gente tem um recurso, é substituir essas frações por outras equivalentes que tenham o mesmo denominador. Vamos ver aqui então alguns exemplos. 3 quintos menos 1 sexto. Isso já é um problema para a gente, porque uma das frações tem o denominador 5 e outra tem o denominador 6. Mas a gente pode encontrar frações equivalentes a essas que tenham o mesmo denominador e possam ser subtraídas. Qual é a maneira da gente fazer isso? Vamos analisar os múltiplos do 5, que é um dos denominadores, e os múltiplos do 6, que é o outro denominador. Quais são os múltiplos do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. E os múltiplos do 6 são 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Quando a gente chegou a um múltiplo que tem nas duas listas, a gente diz que esse é um múltiplo comum, tá? Então nós podemos encontrar frações com denominador igual a 30 que sejam equivalentes a 3 quintos e a 1 sexto, tá? Para transformar 3 quintos numa fração com denominador 30, o denominador 5, eu multipliquei por 6. 5 vezes 6, 30. Então, eu vou multiplicar o numerador 3 pelo mesmo 6. 3 vezes 6, 18. Então, a fração 18/30, ela é equivalente à fração 3 quintos. É a mesma quantidade. E a fração 1 sexto, com o denominador 30, é a fração 5/30, porque 6 vezes 5, 30 e 1 vezes 5, 5. Então, nós vamos substituir a operação 3 quintos menos 1 sexto pela operação 18/30 menos 5/30. Como agora a gente tem duas frações com o mesmo denominador, eu vou manter esse denominador, que é o 30, e subtrair apenas os numeradores. 18 menos 5 igual a 13. Então, o resultado da subtração 3 quintos menos 1 sexto é 13/30. Vamos resolver então mais duas operações que envolvem a subtração de frações em que os denominadores são diferentes. A primeira é 3 quartos menos 1 sexto. Três quartos menos 1 sexto. Novamente, elas têm denominadores diferentes. Então, eu vou escrever os múltiplos do 4 até encontrar um número que também seja múltiplo do 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Eu já sei que o 12 também é múltiplo do 6. Vamos ver? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o 12 é um múltiplo comum de 4 e de 6. Então, eu vou substituir essas duas frações por outras frações equivalentes que têm o denominador 12, tá? Para transformar 3 quartos em algo com denominador 12, eu tenho que multiplicar o 4 por 3. 4 vezes 3 é 12. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. E o 6, para transformar em 12, eu multiplico por 2. Então, eu também vou multiplicar 1 por 2 e vou ter 2 dozeavos. Agora, eu posso fazer a operação. O
denominador do resultado é 12, que é o mesmo denominador das duas frações, e 9 menos 2 é 7/12. A outra operação que eu vou resolver é 1/4 menos 1/6. 1/4 menos 1/6. Novamente, eu tenho o denominador 4 e o denominador 6. Eu já sei qual é o múltiplo comum que eu vou usar. É o 12, é o mesmo. Aqui eu multipliquei por 3, então eu vou multiplicar 1 por 3 também. E o 6 para transformar em 12 eu multiplico por 2, então eu vou multiplicar 1 por 2 também. O resultado é o denominador 12 e 3 menos 2 é 1. Então a resposta é 1/12. Vamos resolver mais um problema que envolve subtração. Na sexta-feira à noite, Joana pediu uma pizza e comeu 1/6 da pizza. No dia seguinte, ela comeu 5/12 da pizza, tá? A letra A diz assim: pinte de verde a quantidade de pizza que Joana comeu na sexta-feira e de azul a quantidade de pizza que ela comeu no dia seguinte. Então, vamos escolher a cor verde aqui para pintar 1/6 dessa pizza. Um sexto da pizza significa dividir a pizza em 6 partes e pintar uma. Mas essa pizza está dividida em 12 partes. Então, 12 partes divididas em 6, cada cesto tem 2 fatias. Então, 1/6 da pizza, eu falei que era verde e peguei o amarelo. Vamos pegar um verde aqui. Então, é para pintar de verde 1/6 da pizza, a parte que ela comeu no dia que ela pediu a pizza. No dia seguinte, ela comeu 5/12 da pizza. Nós vamos pintar de azul 5/12. Agora ficou mais fácil, porque 5/12 significa dividir a pizza em 12 fatias. Ela já está dividida em 12 fatias, então eu preciso só pintar 5 delas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí a pergunta é: qual fração da pizza a Joana comeu? A Joana comeu um pouco no primeiro dia, que era 1/6. Nossa, essa cor tá muito clara. Vou pegar uma cor mais escura. No primeiro dia ela comeu 1/6 e no segundo dia ela comeu 5/12. Bom, eu olhando aqui a parte que foi pintada, eu posso concluir que ela comeu no total 7/12 da pizza. Mas como que eu chego nessa resposta fazendo essa soma aqui? Eu tenho vou fazer uma soma com 2 números com denominadores diferentes. Então, eu tenho que substituir por frações equivalentes. Eu sei que o 12 é múltiplo do 6. Então, eu vou substituir a fração 1/6 por uma fração com denominador 12. Se eu multiplicar 6 vezes 2, eu tenho 12. Então, eu tenho que multiplicar por 2 aqui também. 1 vezes 2, 2. E a fração 5/12 eu não preciso mexer porque ela já está com o denominador 12. Aí eu mantenho o denominador 12 e somo os numeradores. 7/12, que é a resposta que eu obtive olhando o desenho, tá? Agora eu quero saber que fração da pizza sobrou. Eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. O que sobrou foi 5/12. Mas será que eu consigo fazer isso usando uma subtração? Vejam que eu tenho uma pizza inteira menos 7/12, que foi o que ela comeu.
Mas um inteiro é sempre uma fração em que o numerador é igual ao denominador. O denominador que eu quero aqui é o 12, então eu ponho o numerador igual. Sempre que uma fração tem o numerador igual ao denominador, ela representa um inteiro. 12 dozeavos menos 7 dozeavos, o denominador é 12 e o numerador é 5. A fração que eu tinha contado ali olhando o desenho. Vamos ver mais alguns problemas. Francisco leu 3/5 de um livro em uma semana. Na outra semana, leu outros 3/10 do mesmo livro. Que fração representa o quanto ele leu do livro? 3/5 mais 3/10. Você já deve ter percebido que o 10 é múltiplo do 5. Então, o múltiplo comum que a gente pode usar é o 10. Eu preciso multiplicar o 5 por 2 para ter o 10. Então, eu vou multiplicar o numerador também por 2. 3 vezes 2, 6. Mantém a fração 3/10, porque ela já tem o denominador que eu quero. E na hora de somar, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 9/10. Que fração representa o quanto do livro ainda falta para Francisco ler? O livro inteiro é 1. Menos 9/10, que é a parte que ele já leu. A gente já viu que um inteiro pode ser substituído por uma fração em que o numerador é igual ao denominador. No caso aqui, eu quero o denominador 10, então eu ponho o numerador 10 também. A fração 9/10 já está do jeito que eu quero. O denominador é 10, 10 menos 9, 1/10 é o que falta para ele ler. Aí na letra C pergunta que porcentagem do livro ele leu e quanto ainda falta para ler. A gente já tinha visto que a fração 1/10 era a mesma coisa que 10%. Então a porcentagem que falta para ler... A porcentagem que falta a ler é 90% e... Não, a porcentagem que ele leu é 90% e falta ler 10%. Assim, nós resolvemos alguns problemas envolvendo números decimais e porcentagem que tem uma relação com números decimais. E aprendemos como trabalhar com frações que não têm o mesmo denominador para fazer adições e subtrações. Até a próxima aula!